Bem-vindos ao podcast Inclusão no Trabalho. Esse é o primeiro episódio do nosso projeto de pesquisa que estamos exercendo na URI Campus Santo Ângelo. Meu nome é Letiane Scheffer-Luca, eu estou cursando o sexto semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da URI Santo Ângelo. Sou uma pessoa branca de 1,63 metros de altura. Tenho cabelos ruivos e olhos azuis. Sou bolsista do projeto de pesquisa no grupo de tutoria 4. Agora eu vou passar a palavra para o Thales, nosso preceptor. Bom, olá, eu me chamo Thales Almeida, sou egresso da URI Campus Santo Ângelo, da graduação de Psicologia, retornando à universidade agora como preceptor do projeto PET, o que é um prazer muito grande. Eu sou uma pessoa de 1,75 m, me denomino como uma pessoa parda, tenho os olhos azuis, os cabelos curtos e estamos hoje aqui apresentando nosso podcast. Vamos aprender junto, né, dentro dele. Universidade é um lugar apropriado para produzir conhecimento. Então, ao longo das nossas falas, vocês vão perceber que a gente também está aprendendo, né? E é uma caminhada, uma jornada que está se iniciando hoje, né? Então, é um prazer, uma alegria estar aqui hoje. Vou dar continuidade, passando a palavra para a nossa colega Bruna. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Emanuele Nedel. Eu estou atualmente cursando o terceiro semestre de Arquitetura e Urbanismo na URI, em Campus de Santo Ângelo. Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos loiros escuros, olhos claros, tenho 1,70 m de altura e também sou bolsista do PET, Saúde e Equidade, no grupo de tutoria 4. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês aqui do nosso primeiro convidado, o professor Thiago Bittencourt de Oliveira. Ele possui graduação em farmácia pela Universidade de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, mestrado também em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em patologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente, ele é coordenador do curso de farmácia e biomedicina da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, aqui na URI, campus de Santo Ângelo. E também é o nosso coordenador do PET Saúde e Equidade. Seja muito bem-vindo, Thiago. Olá, obrigado pelo convite a todos, né? Então, já fui apresentado, só queria me autodescrever, né? Sou uma pessoa clara, de pele clara, né? Cabelo castanho, olhos claros, de 1,69 m de altura. Estou usando hoje uma camiseta cinza, né? E que bom aí poder vir falar com vocês, né, sobre o projeto PET, sobre o PET, né, a história do PET, que não é o primeiro PET que a gente faz aqui na URI, né, mas um PET que é muito importante, um PET muito atual, e o tema do grupo de vocês, né, que é a questão do capacitismo, acho que é um tema que muita gente tem que falar, porque provavelmente muitas pessoas que vão nos escutar não sabem o que é o capacitismo. Exatamente. Muito obrigada, professor, pela fala. Muito obrigada por ter comparecido aqui, por disponibilizar esse tempo. E a gente queria primeiro que o senhor falasse um pouco como surgiu esse interesse por trazer o PET para a universidade, sobre o que é o PET em si. É interessante essa pergunta, porque o que acontece, né? O PET ele não é de agora, né? Isso é a 5ª edição que a gente participa, né? Ele é um projeto, Programa Educação pelo Trabalho, onde os alunos de diversos cursos da área da saúde, e agora com a novidade de ciências humanas, né? Ou ciências sociais aplicadas, que é o caso de vocês, de arquitetura, né? E o curso de Direito também participa do nosso projeto hoje. Eles emergem no Serviço Único de Saúde, no SUS, né? E eles fazem, então, um ensino-serviço. Eles atuam no serviço, participam do serviço e trazem os temas, né, que cada projeto de educação para o trabalho tem. Então, isso começou lá em 2013, 2012, eu me lembro bem, que a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Ângelo, né, no nome do profissional da Vigilância em Saúde, o Biratã Lencastro, veio até a URI falar um pouco sobre esse edital que estava aberto. Também veio a Márcia Lopes, que era enfermeira
e que trabalhava na coordenadoria, aqui na 12ª Coordenadoria Regional de Saúde. E eles trouxeram esse edital, né, para um grupo de professores da enfermagem e da farmácia. No primeiro momento a gente achou muito interessante. Era um período tipo essa época, assim, fim de ano, tá? E alguns entravam de férias, outros iriam entrar de férias, mas a gente achou bastante interessante e foi reunindo o grupo, depois reunimos o pessoal da psicologia, à época, o pessoal da educação física, e conseguimos escrever um projeto para participar daquele edital lá em 2013. Foi um projeto bem audacioso para o interior do estado do Rio Grande do Sul, para uma universidade, né, que fica no noroeste do estado, mas um projeto que foi aprovado, e a partir disso a gente começou, né, a mandar vários, né, trabalhamos 2 anos naquele edital. No meio daquele projeto veio o PET Redes, né, que entraram outros professores e outros profissionais de saúde, né. Temos que lembrar que o PET não atua só alunos e professores, também atuam, né, os professores são os tutores, né, não tem essa visão de professor, os alunos então são os bolsistas, seja o bolsista do projeto, que ganha uma bolsa, seja o bolsista voluntário, que também trabalha e que é um bolsista como o outro. E tem os preceptores, que são os profissionais do serviço, né? Então a gente começou a criar essa rede, começou o PET Redes, primeiro foi o PET Vigilância em Saúde, depois o PET Redes. Aí teve um interstício que a gente não pôde participar do projeto, porque era um projeto que a gente não conseguia concorrer, precisava do curso de medicina, a gente não tem aqui. E aí a gente atuou em 2019 com o PET Interprofissionalidade, voltou, né, que foi muito interessante, aconteceu durante a pandemia, né, não parou em nenhum momento, apesar de ter ficado de uma forma mais virtual. Isso até nos aproximou mais do Ministério mesmo, né? E teve o Gestão em Saúde no ano de 2022, né? Ele durou um ano só, e agora, esse ano, né? O edital saiu em 2023, mas o resultado e o início oficial foi em maio de 24, a gente começou então o PET Equidade, né? Que já tinha sido lançado em 2023, que ia ter esse PET, que é muito interessante, né? Porque ele trabalha a questão da igualdade no trabalho, né? E aí entram as questões de gênero, de violência das mais diversas formas, de discriminação por raça, né? A discriminação por algum comprometimento físico que a pessoa tenha, as discriminações por questões de idade, de envelhecimento. E a gente não pode dizer que a gente não tem esses preconceitos, porque a gente tem, né? Então a gente precisa, né, pensar um pouco mais sobre isso, e aí a Secretaria de Gestão, Trabalho, Educação e Saúde, que é a pasta do Ministério da Saúde, que trabalha com PET, saúde, trouxe esse tema para esses 2 anos aqui, de 2024 a 2026. Então a gente está começando, aí já foi um semestre, né, um pouquinho mais de um semestre, trabalhando o PET Equidade, né, com todos esses cursos envolvidos, né. O legal do PET não é só o que eu falei antes, a imersão dos alunos e a associação com o SUS, mas também a interprofissionalidade que ele traz, né. Vocês mesmos são da arquitetura, né? O Thales é da psicologia, vocês têm colegas da farmácia, da biomedicina, da enfermagem, né? Tem colegas da psicologia, da educação física, em outro grupo tem colegas do direito. Então essa relação entre as profissões, né? Eu não trabalho só na URI, eu também trabalho na 12ª Coordenadoria Regional de Saúde, também sou servidor do Estado de Saúde. E lá os meus colegas de trabalho são engenheiros, civil, arquiteto e
enfermeiros. E a gente trabalha junto, né, na parte de vigilância sanitária. E é muito interessante, porque essa troca é muito interessante, né? A gente consegue, né, a estrutura, né, para arquitetura, a estrutura desse ESF está correta? Dá acessibilidade às pessoas, né? Porque vocês vejam bem, né, até pouco tempo não se falava nisso, né? Um ESF que não tem uma rampa, tem uma escada, que tem degraus. Como é que um cadeirante vai entrar nesse serviço de saúde? O cadeirante não tem direito a acesso ao serviço de saúde? E isso, várias políticas já vêm tentando melhorar isso, seja do Estado, seja do governo federal, né? E esse tema de vocês, ele atua nisso. Mas a gente não vai atuar, né? O PET é muito maior que só, né? O PET Equidade não é só o tema que vocês vão atuar, né? A gente vai trabalhar a violência no trabalho, que é o tema do grupo 2, a violência obstétrica e a questão da mãe e a gestação e o trabalho, né? E o retorno ao trabalho dessa profissional de saúde, então é o tema do grupo 1. O grupo 3 trabalha a violência de gênero e qualquer discriminação por opção sexual, tá? Que é um tema muito interessante. O grupo 4, que é o tema de vocês, que trabalha o capacitismo em si, e o grupo 5, que trabalha a questão da idade, né, o etarismo, o preconceito com uma pessoa mais velha. Então, esses são os grupos de trabalho atualmente, né, nessa relação interprofissional. Né, nós tivemos semana passada aquele encontro onde todos os grupos mostraram o que estão fazendo até agora, foi bem importante, né? Nós, na coordenação, entregamos para o Ministério, né, para a CEGETES, né, que é a pasta do Ministério que trabalha com o PET, relatórios mensais de atividade, né, e organizamos também o fluxo das pessoas e também, às vezes, eu faço reuniões com os tutores e preceptores para ver o andamento do PET de uma maneira geral. Então, a gente tem uma estrada de mais de 10 anos nesses projetos, né, não começou hoje, e quando a gente foi escrever o PET Equidade, a gente já tinha professores que trabalham com esse tema, né, especialmente com a violência de gênero, na universidade. A professora Lisete, da Psicologia, a professora Rosângela Angelim, do Direito. Então, a gente foi agregando profissionais a esse trabalho, né? Então, esse PET, ele é interessante que foi agregando novas profissões, a arquitetura entrou com a prof. Thaís, né? E entrou também o direito com a professora Rosângela. Então, acho que foi muito interessante essa mexida que teve, né? Porque o PET já nunca foi, mas parecia que sempre a mesma equipe. E assim a gente também trouxe novos atores para esse projeto, né? Então, acho que foi bem interessante. Acredito que consegui dar uma ideia do que é o PET e do qual é o projeto que a gente está atuando hoje. Professor Thiago, eu gostaria de, dando seguimento à nossa conversa, de perguntar para você, como coordenador do PET, que a gente comentasse a respeito desse aspecto. Na tua fala ficou bem clara e o quanto você destacou essa união que existe entre muitos órgãos, entre muitas formas de conhecimento, né? Conhecimento profissional, conhecimento acadêmico, e tudo isso nós como estudantes, né, bolsistas do PET, preceptor do PET, a gente tem observado nas discussões em sala de aula o quanto cada conhecimento agrega um ponto de vista à mesma situação. A gente vivencia isso quando a gente pode ir a campo, né? Cada pessoa que olhou aquela situação, aquela realidade, contribuiu de alguma forma. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa integração, de como que o trabalho institucional, o trabalho na prática, o trabalho acadêmico, a universidade se unem e para chegar no objetivo de cumprir, né, o projeto PET, que tem uma duração de 2 anos, né, eu acredito? 2 anos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse aspecto. Isso aí acho que é o mais rico que tem no PET, né? E é o que a gente não consegue fazer sem o projeto, ou as dificuldades que nós temos de fazer a integração entre os cursos.
né? Então o projeto ele disponibiliza essa integração, né? Hoje a professora do direito está mais próximo da gente, a professora da psicologia, a professora da arquitetura, e é muito rico. Isso que tu falou é muito certeiro, assim. Quando você vai num serviço de saúde e vocês foram, né, fazer uma visita em loco, e aí com o olhar de vocês, com o tema do projeto de vocês olhando, o pessoal da arquitetura vai olhar para a estrutura, né? Vai olhar para a estrutura, para o acesso, né? O pessoal da enfermagem vai pensar no cuidado, né? O pessoal da psicologia vai pensar no comportamento que aquela pessoa vai ter se não tem acesso, né? Enfim, e cada fala, o pessoal do direito vai colocar o aspecto legal, né? Qual é a legalidade, né? O que essa pessoa tem direitos, né, e deveres naquele local. Então, cada profissão ali, ela vai com olhar e a discussão se torna muito rica, porque todo mundo começa a aprender um pouco e entender também de cada um, de cada profissão, né? E o mundo do trabalho é assim. O mundo do trabalho não é você isolado, não interagindo com as outras profissões, né? Um arquiteto é chamado num hospital para fazer uma reforma ou construir um hospital, ele vai falar com os médicos, ele vai falar com a equipe da enfermagem. Por quê? Porque ele quer construir da maneira mais prática. E quem que sabe da rotina, do fluxo do serviço? Vai ser esses profissionais. Vai construir uma farmácia dentro de um hospital, vai construir um banco de sangue, ele precisa falar com o farmacêutico, com o biomédico, para entender como é que o fluxo acontece, que áreas são necessárias dentro daquele local. Mesmo que tenha uma legislação que já diga o mínimo necessário. Nós, na arquitetura, a gente fala muito sobre fazer um diagnóstico da área. E essa parte do diagnóstico, a gente é realmente sentar e escutar as outras pessoas, a opinião que elas têm daquele local. E eu vejo que, assim, principalmente nas nossas reuniões, essa parte de realmente debater um pouco sobre o conhecimento é muito bom, porque a gente consegue ter uma visão de uma perspectiva que a gente antes não pensava sobre. Realmente, como o senhor falou, em questão da arquitetura, principalmente, eu vejo muito pela questão da arquitetura, porque eu vivo todo dia isso, né? Mas em questão da arquitetura, a gente preza bastante pela acessibilidade da pessoa se sentir acolhida com a acessibilidade do local. A pessoa ter o acesso, né? Exatamente. E já na psicologia, por exemplo, do Thales, a pessoa ela tem que se sentir acolhida mais afetivamente por aquele local. Poderia-se assim dizer, né? E em questão disso, né, falando sobre agregar novos cursos no PET, como surgiu, tipo, isso, se foi pelo Estado, como foi pelo projeto de pesquisa mesmo, que surgiu em agregar mais as ciências sociais no PET? Isso foi muito interessante, tá? Eu acho assim, ó, por a gente participar do encontro nacional em 2023, tá? Que foi a despedida do PET anterior, Gestão e Assistência, já existia uma conversa, né, lá, de agregar outras áreas que não só saúde. Porque saúde não é só psicologia, farmácia, enfermagem, medicina e a educação física, que a educação física é realmente a saúde, né? E todo mundo acaba esquecendo, né? E são os cursos que nós temos aqui, né? Não é só isso, né? Saúde envolve a estrutura física, envolve engenharia, envolve arquitetura, envolve as questões de direito, né? O direito na saúde está muito em voga. Então envolve outras áreas. As questões humanas, aí quando vai falar em equidade, né? Tem várias questões das ciências humanas. Então começou essa discussão de abrir para as outras áreas que não só as ciências da saúde, que não só esses cursos tradicionais da saúde. E realmente, né, a gente tem advogados trabalhando na saúde, na pasta da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde. Nós temos administradores nos hospitais. Então aí surgiu essa ideia e o edital, a partir dessa discussão, acho que foi muito rico, o pessoal lá captou a ideia e trouxe, né, o tema equidade
e trouxe a possibilidade, além das ciências da saúde, quase que uma obrigatoriedade, na verdade, uma obrigatoriedade de ter a área das ciências humanas ou ciências sociais aplicadas. Então a gente começou essa discussão, né, que cursos poderiam compor com nós, né, e como eles poderiam compor dentro desse tema, tá? Então aqueles professores que já estavam no PET foram convidados a participar de uma reunião inicial, e a professora Rosângela do Direito já encaixou direto ali, né, meio sem, né, porque ela já trabalha com isso. Então foi quase um encaixe ali, ela já está na área de violência de gênero, já está discutindo isso. Então ela já encaixou, o direito já encaixou dentro da nossa perspectiva. Quando a gente começou a alinhar os grupos, né, numa discussão que a gente teve lá na coordenadoria, porque o Estado também, não é só a Secretaria Municipal de Saúde que trabalha, né? A coordenadoria, a 12ª Coordenadoria Regional de Saúde também trabalha no projeto. E quando a gente teve uma discussão lá, como a coordenadoria ia atuar no projeto, que grupo ia atuar na coordenadoria, a gente foi conversando lá, falando dos eixos do projeto, estava eu e a professora Giana da Psicologia, a Camila, funcionária lá da 12ª, e a Silvana, e eu me deu essa questão assim, mas sabe que a arquitetura também pode participar? Porque se a gente vai trabalhar com capacitismo, vai entrar como uma luva ali, né? Quem que vê as estruturas, o acesso e tal, por que não? E aí a gente fez o convite à coordenação da arquitetura na época, né? A gente sempre faz o convite às coordenações, e daí as coordenações encaminham o professor. E aí então a gente fez o convite à coordenação, que foi a professora Thaís, e aí disse, Thaís, veja aí no grupo de professores quem pode participar. Ela, vamos pensar, gostei da proposta, gostei da ideia, quero trabalhar com isso também. Ela já tinha me dito, né, no encontro que eu tive com ela. E aí, depois ela me deu um retorno, eu mesmo vou participar e tal, e aí entrou a arquitetura também. O que eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, né? Então, é assim, a gente vai discutindo, né, a gente discutiu eixos, dentro do edital existem as linhas, os temas, a gente discutiu esses eixos, delineou numa reunião, né, para escrever esse projeto, e a partir daí a gente foi compondo com quem queria compor com nós, né, porque a gente convida os professores, tem professores que acham que nesse momento ele pode participar, nesse tema ele gostaria de participar, tem professores que acham que não, e faz parte, né, é natural isso. Então alguns professores do anterior não participam desse, depois podem acabar voltando, e aí a gente vai compondo o grupo. Eu acho que ficou muito rico, né, e muito feliz, assim, e eu acho que essa ideia do Ministério de trazer ciências sociais aplicadas e as ciências humanas para dentro do projeto, eu acho que foi muito, muito feliz, né? Foi uma ideia excelente, né? Porque acaba integrando mais áreas, e a saúde não é só, né? A saúde não é só os profissionais da saúde, né? Dentro de um hospital, as estruturas do hospital, tem engenheiros que trabalham no hospital, tem arquitetos que trabalham dentro do hospital, tem administradores que trabalham no hospital. E sim, a assessoria jurídica também trabalha dentro do hospital. Às vezes até pode ter um advogado contratado, né, para trabalhar no hospital. Então são outras áreas, contadores, são outras áreas que atuam na saúde, acaba atuando, né? Então acho que a saúde é muito complexa, né? Ela é extremamente complexa. Isso quanto mais eu estudo sobre gestão e administração da área da saúde, seja no complexo hospitalar, seja no serviço público, né? A gente vê a complexidade que é o tema saúde. E ele é multiprofissional, interprofissional, né? Ele abarca todas as profissões. Professor Thiago, eu gostaria de comentar contigo, já que a gente falou um pouquinho sobre os eixos, né? Que essa divisão nos assuntos, são vários temas que são pesquisados dentro de cada eixo, né? O nosso capacitismo, acessibilidade, temos outros, né, o etarismo, violência contra a mulher, de gênero. Eu gostaria que é possível perceber que o foco desse PET é populações minoritárias. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre
o objetivo do PET é trabalhar com esse público sobre quanto isso é presente na nossa sociedade, no nosso dia a dia, quanto é uma lacuna e que surgiu como essa oportunidade para estudar esse tema e tentar promover mudanças, né, significativas. Gostaria que o senhor falasse sobre isso um pouco. Assim, o tema é bem esse mesmo, né? A gente poderia, né, dentro do edital, teria a opção ainda de indígenas, quilombolas. A nossa região aqui, missioneira, não tem quilombo, né? Tem um quilombo aqui em Giruá, mas que não faz parte da nossa área de saúde aqui, né? Na nossa região de saúde, apesar de Giruá ser próximo, a nossa 11ª região de saúde, Giruá é da região de Santa Rosa. Mas assim, sim, esse foi o foco do Ministério e uma coisa muito importante. O Ministério teve como foco também trabalhar esses temas com os profissionais de saúde do SUS, tá? Então, trabalhar com o trabalhador e a trabalhadora, especialmente com a trabalhadora do SUS. Então, nós estamos com foco de trabalhar esses temas, a gente escolheu esses 5 eixos, né? Esses temas dentro de todos os temas que existiam no edital, né? Mas com grupos minoritários, é isso mesmo, para fortalecer o quê? A inclusão e fortalecer também essa discussão dentro dos serviços de saúde, dentro do serviço público de saúde, né? E aí melhorar a visão que o profissional ali do SUS tem, né? Então, essa a ideia. Eu achei muito feliz a ideia. Primeiro, vamos falar entre nós aqui, entre os profissionais, entre os trabalhadores. E legal que o edital fala trabalhadores e futuras trabalhadoras. Ou seja, os profissionais já no serviço e os alunos, os estudantes, né? Então, ali abarca todo mundo para discutir esses temas, né? Então, esse é o foco do edital. A gente pode trabalhar com a população, né? Mas não é o foco principal do edital neste momento, porque eu acho que a ideia é essa. Primeiro vamos arrumar entre nós, a nossa casa, vamos se despir um pouco de preconceitos. Todo mundo tem preconceito. Eu mesmo tenho preconceito, é normal, tá? Então vamos se despir um pouco de preconceito, vamos estudar um pouco o tema, né? No início do projeto, o que a gente fez? A gente pegou um curso já pronto para fazer um balizamento, né? Fazer um alinhamento teórico conceitual, tá? E, a partir disso, trabalhar com o trabalhador, com a trabalhadora do SUS, discutir essas questões com os serviços. Aí sim, num segundo momento, vamos trabalhar com a comunidade, com esses grupos minoritários mesmo. Então, acho que o edital foi muito feliz. Ele começou, primeiro aqui, vamos com o trabalhador e a futura trabalhadora. E a gente quer, né, dia 14 de maio, fazer um evento grande aqui na URI, né, para trabalhar esses temas, violência de gênero, capacitismo. Vamos escolher, né, pessoas que venham aqui discutir esses temas com nós à tarde, para os profissionais da Secretaria de Saúde, e à noite com os futuros trabalhadores, com a comunidade acadêmica. Então a gente quer fazer um evento grande, que está no nosso projeto, para discutir isso assim em forma de seminário, né, em forma de um grande painel de discussão. Compartilhar conhecimentos, né? Bom, e agora, né, semana passada a gente teve o nosso encontro geral. A gente compartilhou o que cada grupo estava fazendo, né, em questão desse ano que passou, desse semestre, um pouquinho mais. E a gente queria saber uma opinião mais do senhor, o que o senhor achou em questão da URI, como é que a gente está no projeto, em questão disso. Assim, a minha preocupação enquanto coordenador é que as pessoas estejam, né, organizadas e atuando, tendo atividades, né, a gente sempre fica com essa preocupação, o que estão fazendo, como estão fazendo, né, o que estão fazendo, né. É claro, a gente fez essa estrutura que cada aluno tem um diário de campo, um diário de bordo, a gente pode chamar, não é diário de bordo, é um diário de campo, né, e que mensalmente ele alimenta lá no nosso sistema para a gente ter
aí o que está acontecendo, né? Como é que cada aluno está, como é que cada estudante está evoluindo nisso. A gente fez uma avaliação também e verificou, assim, eu acho que o grupo está de parabéns de uma maneira geral, né? Muitas atividades. E o início, né? Eu que tenho mais experiência, o início é esse, balizamento. Também achei muito importante que todos os grupos foram à prática, foram ver a realidade do serviço, uns visitaram a UPA, outros visitaram alguns ESFs. Achei que foi muito importante, tem que fazer esse movimento, né? Outros grupos já começaram a fazer intervenções em grupos focais, com uma equipe no bairro tal, com a equipe do SF no bairro tal, com a equipe do SF no outro bairro. E, assim, no geral, é muito boa a avaliação, né? Porque cada grupo vai fazendo, né? Um tijolinho, quando a gente junta, a gente tem uma parede gigante de atividades que foram feitas, se a gente pensar que cada tijolo é uma atividade, né? Então, eu gostei bastante, achei que foi muito rico. Alguns grupos tendem a ter uma intervenção maior com a população, né? O que não é impeditivo, que eu acho bastante bacana, mas a gente tem que lembrar que o edital é com o trabalhador e a trabalhadora do SUS, né? Isso também foi sendo conduzido nas reuniões de tutores que a gente tem feito, né? Aí a cada 30 dias a gente tem reunido os tutores para conversar, para fazer um diálogo, para ver a que ponto cada um está, o que cada um está fazendo, para ver aquela troca. E aí começa, a gente foi conhecer a realidade, daí outro grupo, acho que a gente também tem que fazer isso. E aí a gente consegue ter um alinhamento geral do projeto, né? Então acho que foi muito satisfatório, é o momento que estava dentro do projeto, é a forma da gente integrar, porque a gente é um grupo, né? É um grupo em todo, né? Não é só pedaços, né? Subgrupos, né? Então a gente precisa ter uma ideia de grupo geral. Então como é que a gente faz isso? A gente cria eventos onde todos estão presentes, né? Onde a gente integra todos. Então essa foi a estratégia. E muito boa, né? A gente percebeu no dia que a gente conseguiu ver também como os outros grupos eles estavam intervindo e como também ter uma visão geral do que como estava acontecendo, a não ser só no nosso núcleo, né? Que a gente estava exercendo. Exatamente. Eu gostaria de registrar a sua fala sobre essa questão de estar trabalhando não apenas com o trabalhador e com a trabalhadora do SUS, mas com os futuros, né, possíveis trabalhadores também no futuro do SUS, no caso dos bolsistas, né, que são acadêmicos, porque durante as discussões nos grupos a gente vai percebendo o quanto a gente também falta o conhecimento, né, sobre o assunto, né, desse foco que é o PET no projeto atual, quanto a gente teve que primeiramente se voltar para o nosso conhecimento sobre o tema e dentro dessas discussões a gente poder produzir, né, buscar conhecimento, descobrir que é um tema relevante, um tema que influencia diretamente a vida de uma população muito significativa, né? A gente descobre nas discussões, por exemplo, que foi feita uma pesquisa que se identificou que o público surdo busca mais as emergências, porque ele não consegue ter um atendimento adequado à sua necessidade, né, muitas vezes, em muitas situações, naquela região que foi feita a pesquisa, que não conseguia dar assistência, acabava eles indo uma emergência. Então, a gente identificar que sim, o problema existe agora que a gente está... Quando você tem conhecimento, quando você se apropria do assunto, você vai olhar para aquele tema com outro olhar. Por isso que eu fico muito contente de estar aqui hoje como preceptor, mas se fosse um acadêmico também, tutor, eu enxergo, além desse aspecto, né, de nós estar desenvolvendo a pesquisa, de estar desenvolvendo o projeto, de estar produzindo pessoas que pensem sobre esse assunto. A gente tem que falar na psicologia, né, a gente trabalha muito nesse aspecto. O assunto é desconfortável, vamos falar sobre ele. Então, eu gostaria que, se você pudesse falar um pouco sobre esse aspecto, né? Coisa de psicólogo, né? Eu achei, assim, interessante essa questão e quando estava falando me veio uma questão, assim, e como é que um mudo,
mudo, por exemplo, um surdo-mudo, um mudo, Uma deficiência auditiva. isso, como é que ele faz para solicitar um medicamento, né, numa farmácia e tal. E aí já tem, né, porque aí entra um pouco na minha área, assim, que é a farmácia, já tem várias pesquisas no Brasil, gente interessado, né, em capacitar o farmacêutico em Libras para conversar com essa pessoa, né, para conseguir orientar de forma correta o uso do medicamento, né, para conseguir, né, então são coisas extremamente novas, são coisas de não fazem 10 anos para cá. Então há uma necessidade, né, e tu vê, ó, ele não procura o serviço de atenção básica porque ele não se sente acolhido. E aí ele vai para emergência, pelo teu relato, né? Foi uma pesquisa que a gente estudou durante o nosso grupo. Porque provavelmente ele não se sente acolhido ali. Agora, se aqueles profissionais têm uma capacitação diferenciada que conseguem conversar com ele por meio de sinais, por meio das libras, ele vai se sentir acolhido. Daí ele vai inverter essa lógica. Ele não vai querer ir na emergência, ele vai querer ser atendido no seu serviço, porque no seu serviço ele vai ter um acolhimento diferenciado, né? Então, são questões que a gente tem que pensar. São coisas questões, né, que a gente vê bastante, principalmente no nosso eixo, que é o eixo 3, né, em questão do nosso grupo, a gente fala muito sobre essa parte de acolhimento, né? Inclusão é acolhimento. A gente não pode simplesmente sonegar uma parte da população, simplesmente porque não capacitamos as pessoas, os profissionais para isso. A gente, durante esse ano, o principal que a gente fez, como o Thales falou, foi nos informar sobre o assunto, porque eu acho que todo mundo sabia o básico quando entrou no projeto de pesquisa, mas o básico não é só isso, né? A gente realmente começou a pesquisar mais sobre o que era o capacitismo, sobre o que eram práticas capacitistas e principalmente a identificar essas práticas no ambiente de trabalho, no ambiente da saúde pública, né, principalmente. E depois, quando a gente foi a campo, a gente conseguiu realmente ver essa parte mais da acessibilidade, quando está acontecendo o capacitismo por esse meio, em questão de muitos profissionais, às vezes, eles não terem realmente não conseguirem se comunicar através de Libras. Terem a formação em Libras, né? A formação, sempre dá um jeitinho ali de ter esse acolhimento com o paciente. Tu percebe que eles têm uma vontade muito grande, né, de acolher o paciente. Então, é uma lacuna que o PET, tipo, é uma realidade que muitas vezes, se você não está dentro do projeto, estudando ou próximo dessa realidade, você não vai pensar. Então, o podcast também é isso, né? A gente está aqui falando com pessoas sobre o assunto. Tentando realmente trazer a informação, né? Em questão disso, a gente até numa das nossas visitas, a gente presenciou, tipo, uma trabalhadora, né, que ela foi atrás de se profissionalizar em questões da linguagem de sinais, só que ela relatou que às vezes ela não conseguir praticar, né, uma coisa assim, ela acabou esquecendo muitas coisas. Então, o básico ela conseguia, né, e a gente achou muito interessante essa iniciativa deles. Realmente não é algo que, por exemplo, o currículo, por exemplo, tu exige que isso tenha, né? Não, é uma iniciativa da pessoa em si, em ver essa parte da inclusão, né? Bom, mas enfim, a gente tá aqui, né, tentando trazer um pouco do que estamos fazendo no nosso projeto de pesquisa, informar também, né, sobre o que é o nosso projeto. Eu acho que o senhor agora deixou isso muito claro pra gente, não só para nós, mas também para as pessoas leigas sobre o assunto, né? Para também proporcionar com que elas se interessem um pouco mais sobre isso, não só nós, realmente, talvez tenha outros trabalhadores, né, trabalhadores da área da saúde que queiram saber. E a gente espera que o nosso podcast daqui para frente alcance isso que nós possibilite levar essa mensagem para o pessoal, né, para o mundo, assim, para todo mundo enxergar
esse assunto que é tão importante, tão essencial na nossa vida e que muitas vezes a gente não para pensar sobre, né? Que com o PET a gente tem essa oportunidade agora de trazer isso para as nossas vidas, que eu particularmente não convivia tanto nesse mundo da saúde pública, mas agora estou me interessando mais, me envolvendo mais. E isso é muito interessante, que o PET ele proporciona isso pra gente, né, de outras áreas também. Precisamos de arquitetos também na saúde pública e bons arquitetos, bons profissionais, precisamos em todas as áreas. Mas uma coisa importante, eu acho que para finalizar, é que vejam bem, eu acho que independente se eu sou um profissional, estou lá na ponta, um farmacêutico, um psicólogo, um enfermeiro, a gente vê com a nossa conversa, né, que o mundo está em constante evolução e necessidades, as coisas mudam e eu como profissional ou como estudante, eu vou estar sempre tendo que me atualizar, tentando coisas novas. A gente falou da necessidade das libras agora. Então, eu acho que a gente tem que sempre fazer essa reflexão, né? As profissões, as carreiras, as práticas profissionais, elas não param no tempo. Elas estão sempre se atualizando, se modificando, e a gente tem que estar sempre indo atrás, né? Acho que é bem importante isso. Como fazer um acolhimento dessas pessoas? Então, isso tudo requer o quê? Capacitação, formação, estudo, né? Então, como é importante isso para qualquer área, né? Não só para nossas áreas, mas para qualquer área. Então, acho que é isso. Eu agradeço bastante a presença aí. Nós agradecemos a presença na nossa estreia do nosso podcast, PETcast, Inclusão no Trabalho. Né? Falamos então sobre esse assunto, sobre o que é o PET. Queremos deixar também o espaço à sua disposição, à disposição do PET numa outra oportunidade, para a gente voltar a falar sobre esse evento, né, do mês de maio, divulgar para o maior número de pessoas, para que a gente consiga realmente promover o pensamento. A gente tem que pensar sobre o assunto, né? A gente também, como eixo 4, agora vamos focar mais especificamente no nosso eixo, que é o capacitismo, mas com certeza foi dado o pontapé inicial de algo que promete colher bons frutos, né? Essa é a nossa expectativa. Exatamente. Bom, muito obrigada, né, por disponibilizar o tempo. A gente sabe que como coordenador e quanto mais o senhor... Trabalhador da saúde também. Exatamente. Também. O tempo é limitado, né? Bom, muito obrigada por ter comparecido, por realmente dar essa palavra para nós. Foi muito importante, como a gente falou antes, né, para realmente trazer a informação para as pessoas conseguirem se inteirar do que a gente está fazendo aqui. E, bom, como o Thales disse, para outra oportunidade, se o senhor quiser voltar, Voltaremos. Está aberto. Nós temos, não podemos esquecer de convidar o pessoal, né, para acompanhar o nosso Instagram. E agradecer por ter ouvido também até aqui, né? Muito compartilhar obrigada. o nosso conteúdo, deixar um like. Qual que é o Instagram? O nosso Instagram é o pet_capacitismo_uriaciá, né? Isso aí. Isso aí, Pet Capacitismo, Uri já encontra nas redes. Isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo episódio. Até o próximo.